Olá, irmãos. Antes de mais nada, já abre a sua Bíblia em Atos 2, que nós vamos ler 41 versículos. Não é pouca coisa, não. Então, agora sim. Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anitta. Estou aqui para juntos estudarmos um texto da irmã Cleilma Ricker que se chama Testemunhas. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Uma meditação para cada dia do ano. E, obviamente, quando estudamos o texto juntamente com a porção bíblica, somos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e, lógico, o nosso engajamento com a missão de Deus. Então, como vocês sabem, eu não escrevi o texto, foi a irmã Cleilma Ricker, por isso que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Vamos orar. Ó Deus, nós pedimos que possamos compreender a importância de sermos testemunhas tuas, que possamos estar realmente imbuídos desse desejo de dizer a tua mensagem a todas as pessoas que tenham contato conosco, que nós possamos compreender a importância deste papel. É em teu nome que oramos, Jesus. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá, testemunhas e Atos, capítulo 2, vamos ler do 1 ao 41. E é a chegada do Espírito Santo. E diz assim: e ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então, todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder do próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se uma grande multidão de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como, então, cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próxima a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeu como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros o que significa tudo isto. Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: esses caras estão cheios de vinho novo. E aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou à multidão reunida: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Muito diferente disso, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor.
e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós, por meio de milagres, feitos portentosos e muitos sinais que Deus, por meio dele, realizou entre vós, como vós mesmos sabeis, este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram, pregando-o numa cruz. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele afirmou Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Por esse motivo, o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Caros irmãos, concedei-me a licença de falar-vos com toda a franqueza que um patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre vós até o dia de hoje. Todavia, ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo, prometido, e derramou o que vós agora vedes e ouvis. Porquanto Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse a meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Sendo assim, que todo o povo de Israel tem absoluta certeza disso. Este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que são distantes, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas palavras dava seu testemunho pessoal e os encorajava proclamando: sede salvos dessa geração que perece. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados. E naquele mesmo dia juntaram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. Amém? Bom, o nosso texto chama-se Testemunhas, e os dois versículos escolhidos foram 40 e 41, que dizem: com muitas outras palavras eu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Bom, a gente sabe que o Pentecoste, ou a festa da 50º dia, é a festa que eles chamam, os judeus chamam a festa das primícias. Então, é uma das festas que todos eles iam para Jerusalém lá para comemorar, uma das festas que eles não deixavam de comparecer. Então, eu estou procurando aqui em Êxodo 23, 16. Diz assim, ó: guardarás também a festa da colheita das primícias do seu trabalho de semeadura nos campos, e celebrarás a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano recolheres dos campos os frutos dos teus trabalhos para os armazenar. E no 34, 22 diz assim, ó: guardarás a festa das semanas, as primícias da colheita do trigo e a festa de encerramento da colheita no fim do ano. Então, a festa das primícias foi o Pentecostes. Então, o que aconteceu?
Estava todo mundo lá naquele dia e o Espírito Santo foi enviado. Então, tinha gente de tudo quanto era lugar, como a gente acabou de ler. Vinha de todo lugar. E aí, o que aconteceu? Quando eles receberam o Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas que eram familiares para cada um daqueles povos. Todo mundo entendia o que estava sendo dito, porque o Espírito Santo concedia a cada um que falasse a língua para que os outros pudessem entender. E a multidão ficou pasma, né? Porque como é que pode? Tinha um monte de gente lá e cada um estava ouvindo e entendendo na sua própria língua, na língua que ele tinha nascido. E até eles pensavam, nossa, esse pessoal aí é pobrinho, nunca foi para estudar outras línguas, não são pessoas simples, como que pode, né? Então hoje a gente poderia dizer como se estivesse acontecendo uma tradução simultânea, né? A pessoa lá na frente vai falando e o outro vai traduzindo. E todos os povos presentes entenderam a mensagem, né? Todos ouviram sobre as grandezas de Deus e todos ficaram assim, de boca aberta, perplexos, porque eles não entendiam o que quer dizer aquilo, meu Deus, como que pode? E aí o que acontece? Era o cumprimento da palavra, né? Jesus Cristo tinha dito que era necessário que se falasse do evangelho a toda criatura. E Pedro, cheio do Espírito Santo, começava assim ousadamente a falar das escrituras, conforme o profeta Joel tinha dito, né? Como a gente acabou de ler também. E Joel também falou sobre profetizar, sobre tantas coisas, né? Os nossos velhos, os nossos jovens. E de repente estava todo mundo ali, velho, jovem, profetizando, enfim. E aí Pedro também passou a testemunhar do quê? Do poder de Deus, que ressuscitou Jesus Cristo, homem aprovado, que o próprio Deus realizou milagres, prodígios e sinais por meio deles. Ficou bem claro, e ele disse e repetiu, que eles tinham crucificado Jesus Cristo, mas a morte não tinha conseguido detê-lo, pois o próprio Deus fez o Senhor Jesus Cristo ressuscitar. Quando eles ouviram isso, eles ficaram super comovidos. E aí eles perguntaram, então, o que a gente faz, né? Diante de tantas maravilhas e diante de tantas coisas que estão acontecendo. Aí, o que Pedro fala? Pedro, porque ele já era um homem transformado por Deus, e ele já era um homem que sabia para que ele tinha sido chamado, que era para falar da verdade de Jesus. Ele disse para eles, vocês precisam se arrepender. E ele deu o testemunho dele e exortou a todos eles. E olha só, naquele dia, né, 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas ouviram, aceitaram as palavras que ele havia dito, né? Então, como Joel havia falado, né, os seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Então, de repente, a profecia de Joel estava ali se realizando. Então, quase 3.000 pessoas ouviram e aceitaram a palavra e reconheceram que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador. E, aliás, eu até vou abrir um parênteses aqui. Se você ainda não tomou essa decisão, se você ainda não fez a sua oração para Jesus, fala, olha, Jesus, eu quero me juntar a todas as pessoas que acreditam, que confiam, que têm certeza que o Senhor morreu na cruz para nos salvar e está ressuscitado e está no céu e está dentro de nós, está nos transformando. Eu quero fazer parte desse time. Meu irmão, se você não fez isso, faz isso agora. Minha irmã, se você não fez isso, conversa com Jesus, pede perdão dos seus pecados. Porque você viu aqui, né? A primeira coisa que Pedro pediu para eles fazerem era que eles se arrependessem e depois, né, eles foram batizados. Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Como os discípulos de Jesus, todos somos chamados a falar e a testemunhar do seu amor redentor. Bom, eu vou terminar aqui, deixando meu abraço diário de urso, ó. Lembrando
que para nós que somos testemunhas de Jesus Cristo e fazemos o que temos que fazer, que é falar do amor dele, para nós o abraço dá super mega certo. Quero que vocês se lembrem também do versículo de 1 Tessalonicenses 5,9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano, que é, ó, não tema, Deus já está lá.